seja honra, seja glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. As palmas louvam o Senhor. Amém. Graças a Deus, nós vamos ficar em pé, receber hoje o nosso irmão evangelista Ricardo, que ele vai estar ministrando também hoje a palavra nesse culto de agradecimento. Na semana que vem, nós começamos outra campanha, amém? Glória a Jesus. Campanha das causas impossíveis, é isso aí, né? Mas, não é impossível para Deus, amém? Vamos fazer uma oração. Segura aqui, Ricardo, eu vou fazer uma oração para você. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela vida, Pai, do nosso irmão evangelista Ricardo, Senhor, por ele estar neste momento conosco, Pai. Senhor, venha usá-lo agora com poder, autoridade, sabedoria, para estar ministrando para a tua igreja a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, e nós cremos nessa verdade, ó Pai, que nos leva todos os dias, meu Deus querido e amado, uma comunhão contigo, ó Pai, e ao mesmo tempo analisar a nossa vida e conduta como cristãos, Pai. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor amado, para que ouvindo a tua palavra, nós possamos crer também e guardar em nossos corações para não pecarmos contra ti. Amém. Abençoe. Vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Motivo de alegria estarmos nessa noite reunidos na presença do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 4. Verso 35, nós faremos menção até o 41. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo... Todos encontraram? Amém? O texto diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos discípulos: passamos à outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. E aconteceu que, se levantando-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram: mestre, não te importa que perecemos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te. E saliente, e logo o vento serenou, e houve completa bonança. Indagnou aos seus discípulos: por que sois covarde? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Podemos tomar os vossos assentos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? No versículo 4,
Jesus ele está à beira da praia, ensinando a multidão. E ali aquela multidão começou a se aglomerar. Jesus ele sobe a um barco e começa a ministrar a eles a respeito da parábola do semeador. Ele começa a contar sobre o reino. Jesus explica sobre a parábola e no versículo sobre a parábola da luz encoberta. E a parábola do grão de mostarda ensina também por a parábola de Jesus. Jesus começa a ensinar a respeito do reino do céu. E ali no versículo que nós lemos, no 35, diz que naquela mesma dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passamos para a outra margem. E então eles, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, e assim como estavam em outros barcos, o seguiam. Quando Jesus ele começou a ensinar, no decair da tarde, Jesus ordenou aos discípulos, entrai no barco e vamos passar para outra margem do lago. E no decorrer dessa travessia, o texto relata que eles começaram a passar dificuldades, começaram a passar por um processo que eles não estavam, talvez até estavam acostumados a passar por aquele processo, mas não daquela forma que aquele vendaval veio sobre eles naquele momento. Não daquela forma que eles achavam que seria uma travessia normal, como qualquer outra travessia. Ali eles conheciam aquele lago, dizem que é o Mar da Galileia, mas é um lago de água doces, onde ele tem 21 quilômetros de comprimento e por 14 de largura. E ali foi aquele mesmo lago onde Jesus veio andando sobre as águas, onde houve aquela multiplicação também, foi nesse lago. E ali ele está coberto sobre umas montanhas de Golã de um lado, e do outro lado está sobre o Galileia, sobre o Monte Hermon. Então acontece algo sobrenatural, aquele monte, e ele começa a vir aqueles ventos gelados sobre a água, e ali ele começa a fazer aquela grande onda, onde aqueles discípulos enfrentaram isso. Aqueles discípulos, eles conheciam, alguns deles conheciam aquele lago como a palma da mão deles. Quando você pega uma viagem para você viajar e você conhece aquela estrada, você sabe onde estão os radares, você sabe onde estão as curvas perigosas, você sabe onde está cada detalhe daquela estrada. Quando você entra numa estrada que você não conhece a estrada, fica meio difícil, mas quando você conhece, você tem uma segurança, porque você sabe onde estão as curvas perigosas, você sabe da forma que você vai entrar e da forma que você vai sair. Então aqueles discípulos, eles tinham a ideia que eles iam entrar, eles iam passar por aquele lado e não ia acontecer de nada de normal, porque eles estavam seguros em si que não ia acontecer nada. Eles tinham certa segurança, eles tinham uma convicção tão grande que o texto diz que Jesus saiu de cena, Jesus vai dormir ao barco e eles estão no comando daquela navegação. Eles estão no controle daquela navegação, achando que tudo ia dar certo. Só que nós aprendemos nesse texto que os vendavais da vida, ele vem sobre as nossas vidas. Os vendavais, eles batem na nossa porta quando menos nós espera. Os vendavais, ele vem sobre nós quando nós achamos que está tudo tranquilo, está tudo sossegado, que não estamos passando por nada. Aí o vendaval, ele vem e bate sobre as nossas vidas. O texto diz que Jó, ele e seus filhos se reuniram em uma casa, e ali eles começaram a comemorar. De repente veio um vendaval, derrubou aquela casa, e todos seus filhos morreram. Agora traz a notícia para Jó que seus filhos estão mortos. Então é uma notícia que ele não esperava, irmãos. Então tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não esperamos. Mas vem e bate na nossa porta, e chega lá, está dizendo, opa, cheguei agora. É um diagnóstico do médico onde você passa e ele fala que você está com uma doença onde não tem cura. Ou até mesmo você está fazendo projetos, tem tanto sonho, você chega numa segunda-feira para trabalhar, está seu aviso breve batido e você perde o emprego. É um relacionamento onde que não dá certo, onde você casa fazendo sonhos, fazendo os projetos, e quando você menos espera, aquele castelo que você tinha uma ideia que era maravilhoso, vira um castelo de areia e cai tudo por terra. É até mesmo um irmão que você tanto gostava dele, por mais sem menos, vocês acabam perdendo aquela amizade que vocês tinham. Esse vendaval, ele chega em nossas vidas, ele chega em nossas casas, ele chega no momento onde nós não esperamos, ele não pede licença, ele não bate, ele não manda um telegrama dizendo eu vou chegar na sua casa, ele não manda um aviso dizendo olha eu estou aí, ele não te convida, ele chega quando menos você espera, ele bate e fala eu cheguei.
Ei, estou aí agora. Eles conheciam aquele lago, eles conheciam cada detalhe daquele lago. Eles conheciam tudo. Eles eram a maioria, todos homens pescadores, viviam mais tempo nas águas do que em terra. Mas de repente eles dão de frente com aquele vendaval, e creio, o texto não diz, mas mentalizando em minha mente, eu acho que Pedro, ele assume o leme daquela navegação e começa a tentar dar um jeito, e quando ele olha para um lado, ele olha para o outro, o texto diz que vem um grande vendaval e começa a encher aquela navegação de água em torno. E Pedro está ali tentando dar um jeito para sair daquela situação. Quando Pedro menos espera, os discípulos começam a olhar, vamos dizer, não temos saída, não temos como resolver essa situação, não temos como resolver esse problema, não temos como resolver nesse momento. E quando eles olham para um lado, eles olham para o outro, eles começam a ver que não tinham saída. Eles lembram que Jesus estava dentro da navegação, que Jesus estava junto com eles, que Jesus estava naquele momento fora de cena, e ele estava no controle daquela situação. Não é assim conosco, irmãos? Queremos arrumar uma pessoa para morar conosco, para ter um relacionamento. Muitas vezes não pedimos orientação, não pedimos direção a Deus, e quando acontece tudo ao contrário, nós começamos a questionar onde está Deus. Fazemos um negócio e muitas vezes não pedimos orientação para Deus, e quando dá tudo errado, queremos questionar Deus. E agora eles se encontram numa situação onde não tinham saída. Eu quero que você compreenda nessa noite. Os vendavais das nossas vidas, eles não pedem licença. Eles são indesejáveis, irmãos. Eles são indesejáveis. Eles vêm quando menos você espera. E os vendavais, muitas vezes, quando ele chega em nossas vidas, ele quer nos ensinar alguma coisa com aquilo que nós estamos passando. Eles são pedagógicos, vêm nos ensinar o que realmente vai nos acontecer. Ele vai nos ensinar alguma coisa que nós temos que aprender. Não é simplesmente hoje nós achar que tudo é um mar de rosas, que tudo é uma calmaria, que tudo é uma tranquilidade, que tudo é uma paz. Não é isso, não é isso, não. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Jesus falou que no mundo nós teríamos momentos de dor, momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de solidão, momento onde nós iríamos achar que nós iríamos parar, onde que nós acharmos que nós ia recuar, onde que nós ia acharmos para um lado, olhar para o outro, não ia termos saída. Jesus falou que no mundo nós iríamos angústia, momentos de dor, momentos de perca. Jesus nos falou isso, nos ensinou através do Evangelho, através da palavra, que muitos virariam a costa para nós, que muitos nos aborreceriam, que muitos iriam nos negar, que muitos iam vir fazer coisas que não é contável a fazer. Estevão sendo apedrejado e olhando para o céu e dando glória a Deus. Isaías sendo cerrado ao meio. Daniel sendo lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançado na fornalha de fogo. Herodes fazia o seu jardim, pegavam os cristãos daquela época, colocava no meio do jardim, colocava sobre eles estopa, acendiam fogo, eles queimavam vivo. Tinha um momento de vendavais onde realmente nos traz dor, nos traz perca, nos traz tristeza. Só que é uma garantia, uma convicção muito grande quando nós lemos esse texto, quando nós compreendemos essa palavra, quando nós colocamos em prática essa palavra. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passamos para outra margem. Então ele se despediu da multidão e levaram nos barcos assim como outros. Aconteceu que se levantou um tremendo vendaval sobre aquela tripulação, sobre aqueles homens que estavam naquele barco. Levantou-se um grande vendaval, irmãos. É os ventos da vida que vem sobre nós, que nos deixam cicatrizes, que nos deixam marcas, que nos deixam muitas vezes tristeza. É os vendavais que batem na sua porta. E jogava dentro do barco de maneira que eles
fosse enchendo de água. Nós estamos vendo muitas reportagens sobre quando vem a fúria da água, quando vem os tsunamis, quando vem os furacões, irmãos, onde eles passam, eles destroem tudo, eles acabam com tudo, eles não deixam nada. Em Santa Catarina, no mês passado, vocês viram aquela chuva que aconteceu lá, o que eles fizeram lá nos Estados Unidos acontece direto sobre isso. Eles vêm com a fúria, eles vêm com uma tal forma que eles saem arrastando casa, saem arrastando carro, saem arrastando tudo o que vem pela frente. E aqueles homens estavam ali tentando controlar aquela situação. Sabe por que muitas vezes você é jogado de um lado, jogado para o outro? É porque você está tentando controlar essa situação. É porque você está tentando pegar o leme, aonde você tem que deixar Jesus no leme, e você está tentando controlar, e o vento te joga para um lado, o vento te joga para o outro, e você não sabe o que vai fazer, porque você não quer colocar Jesus no leme da sua vida, você não quer colocar Jesus no leme do seu barco, você não quer colocar Jesus no leme da sua história. Então as coisas jogadas para um lado e jogadas para o outro, e não resolve. Por quê? Porque nós não queremos deixar Jesus no controle das nossas vidas. Não queremos deixar Jesus no controle da nossa navegação. Não queremos deixar Jesus no controle da situação. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma, e achamos que muitas vezes está certo, e muitas vezes quebramos a cara, e muitas vezes estamos com a cara na porta. Por quê? Porque nós achamos que é desta forma, e não é desta forma. Não é dessa forma. Enquanto eles achavam que eles resolver aquela situação, eles estavam quase perecendo, eles estavam quase se afundando. Você está entendendo o recado do Senhor para você nessa noite? Enquanto você está tentando fazer do seu jeito, Cristo está dormindo e você não está vendo nada. E quando você está tentando fazer do seu jeito, as ondas cada vez mais tentam te afundar o seu barco. Cristo está dizendo para você nessa noite, meu irmão e minha irmã: para de agir da sua forma, para de agir dessa maneira. Põe Cristo na frente da embarcação, põe Cristo no leme do seu barco, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida, e na sua história, na sua família, na sua casa. E o interessante é que diz que o texto que eles estavam todos apavorados e Cristo estava dormindo. Olha, irmãos, o vento sacudindo o barco quase afundando, e Cristo está dormindo no barco. Na polpa, na parte de trás. Cristo estava atrás do barco. E aquela onda fastigando aquele barco e Cristo dormindo. O interessante é que ele chega no versículo e fala para o Senhor. 38, Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos despertaram suplicando: mestre, ei, não te importa que vamos perecer? Eles estavam dizendo: como pode uma tempestade dessa tão grande, como pode uma luta dessa tão grande, e você está dormindo e nós estamos quase morrendo, você não vai fazer nada por nós? Você não vai fazer nada por nós? Tu não te importa, mestre, que vamos perecer? Então se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te. E logo o vento serenou e houve completamente a bonança. Eles entenderam que da forma que eles estavam, eles iam a pique. Da forma que eles estavam agindo, não tinha mais solução. Eles pegaram, saíram de cena, pegaram Cristo, colocaram Cristo no leme da situação e falou: mestre, agora é com você. Eles saem de cena. Eles param de agir com a mão deles, eles param de agir com os braços deles. Ei, a nossa luta não é carnal, a nossa luta ela ganha espiritualmente. Não é com o braço da carne. Não é dessa forma que você está lutando, não é com essa ferramenta que você está lutando, é da forma que você está lutando. Cristo está dizendo para você que não é dessa forma. Ei, por que são tão tímidos e não têm fé? Irmãos, uma tempestade tão grande, uma onda tão agitada, e Jesus falava: por que vocês são tão tímidos e vocês não têm fé? Mas Cristo garantiu a eles: vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado do barco. Mas por que eles não têm fé? Estão tímidos.
naquela grande tempestade, aqueles ventos fatigando aquele barco, as ondas jogando para um lado e jogando para o outro. O que você vai fazer nesse momento, irmãos? Qual é a direção que você vai tomar na situação dessa? Qual é a atitude que você vai ter nesse momento? Quando você olha para um lado, você olha para o outro, você vê que não tem solução. Qual é a atitude que nós temos que tomar no momento desse, irmãos? Qual é a atitude? Só que muitas vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro, não encontramos saída, e muitas vezes sabe o que acontece? Cristo está dormindo do nosso lado e nós tentamos acordar Cristo. Nós não conseguimos acordar Jesus Cristo, porque a angústia, a dor, o sofrimento é tão grande, o medo é tão grande, a onda é tão grande, a luta é tão grande, a dificuldade é tão grande, que você não se lembra que Jesus está dormindo, que Jesus está do seu lado. Você não lembra disso. Você não lembra que Jesus está junto com você. Você não lembra o texto que diz que quando passares pelas águas, Ele vai passar contigo. Quando passares pelo fogo, Ele vai passar contigo. Quando você entrar nesse lugar, o Senhor vai entrar com você. Mas você começa a ver, só visualizar as ondas, só começa a visualizar o vento, não consegue visualizar aquele que está em você, que é maior do que tudo. Você não consegue visualizar isso. E eles estavam preocupados simplesmente era com o vento, com o mar, e tentar resolver aquela situação. Eles estavam simplesmente preocupados com isso. Quando Jesus dorme em nossas vidas, é quando nós paramos de orar, irmãos. É quando nós paramos de ler a Bíblia. É quando nós paramos de jejuar. É quando nós paramos de cultuar. É quando nós paramos de vir na presença do Senhor. Jesus está dormindo em nossas vidas. Ele está dormindo. Ele está dormindo quando nós paramos de fazer isso. Quando nós paramos de entregar verdadeiramente uma adoração sincera a Deus. Jesus está dormindo, não vai acontecer nada porque Ele está dormindo. O texto que eu quero dizer para você nessa noite, talvez você entrou com o vendaval, com as ondas tomando conta da sua vida, talvez você entrou com os mares cobrindo a sua casa, mas eu quero dizer para você nessa noite, se levanta, desperta Jesus do seu barco, volta a orar, volta a jejuar, volta a ler a Bíblia, volta a consagrar, chama Jesus para entrar no centro, chama Jesus para entrar no leme da sua vida, meu irmão, minha irmã, chama Jesus. Desperta Jesus. Ei, desperta Jesus nessa noite. Desperta. Desperta. Quando eles viram que não tinha saída, presbítero Cláudio, quando eles viram que não tinha mais solução, quando eles viram que eles não iam resolver, quando eles viram que eles iam afundar, eles saíram correndo ao encontro de Jesus. Eles falaram: eu sei que tem um aqui nessa noite que vai fazer essa luta parar, que vai fazer essa tempestade cessar, que vai parar essa prova. Esse se chama-se Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. O poder é dado a Ele, meu querido, minha querida. Só que depende de nós se levantarmos. Não podemos ficar prostrados, chorando, lamentando, só olhando para a onda, só olhando para o vento, só olhando para a tempestade. Nós temos que se colocar, correr e falar: Jesus, a partir de hoje, o Senhor está no centro da minha vida. No centro da minha vida. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, aquieta-te. E logo o vento serenou e houve completa a bonança. Indagnou-se os seus discípulos: por que sois covardes e ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor. Eles estavam assustados, eles estavam temerosos, eles estavam com medo, eles estavam realmente assolados por aquele medo, o vendavais que eles tinham enfrentado. E comentaram uns com os outros: quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o Jesus que quer tomar conta da sua embarcação. Esse é o Jesus que quer tomar conta do seu barco. Esse é Jesus que quer tomar conta da sua vida. Esse Jesus que quer tomar conta da sua história. Esse Jesus é aquele que abriu o mar vermelho e o povo passou. Esse Jesus é aquele que entrou na fornalha, que era o quarto homem da fornalha. Esse Jesus é aquele que entrou na cova dos leões com Daniel. Esse Jesus é aquele que, quando você clama por socorro, ele vem a seu encontro. Esse Jesus é aquele que João, ele diz no livro de Apocalipse, que o seu rosto é como o sol do meio-dia, que os seus olhos é como chama de fogo, os seus cabelos é branco, os seus pés é um latão reluzante, e no seu peito tem um coral, e está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é este? É o quarto homem da fornalha. Quem é este? É o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem é esse? É o nosso Jesus. É o nosso Jesus. Todo o controle, todo o domínio está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está nas mãos dele. O que nós temos que aprender com esse texto, evangelista? Não é porque aceitamos a Jesus Cristo que não vamos passar por lutas. Não, você vai passar por lutas. Não é porque aceitamos Jesus Cristo que o vento não vai bater em nossos barcos, vai bater em nosso barco. Não é porque aceitamos Jesus Cristo que nós estamos blindados, nós somos super crente, super homem de Deus, super... Não é isso. Olha, o texto diz que Paulo se levantou e falou: irmãos, eu quero contar um testemunho nessa noite à igreja. Eu não sei se eu estava no céu, eu não sei se estava no corpo ou fora de corpo. Eu vi coisa inevitável que aos olhos contar, mas eu sei que Satanás mandou seus mensageiros e começaram a me esbofetear, começaram a me bater de um lado e bater do outro. De repente eu olhei para mim e disse: Paulo, comecei a olhar tudo e começou a questionar Deus. Aí Deus disse para Paulo: quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte. Quando você pensa que você não vai conseguir, é aí que você vai conseguir. Quando você pensa que você não vai chegar a lugar nenhum, é que você vai chegar, porque a minha graça te basta, a minha graça te basta. A graça do Senhor te basta. Então, irmãos, o vento vai chegar. Há 4 anos atrás, irmãos, recebemos um vendaval desse que bateu na porta da nossa casa. Minha mãe, ela começou a ir ao banheiro e começou a usar no banheiro, fazer as festas no banheiro, e começou a sair um sangramento, e ela não percebia que esse sangramento vinha. E ela começou a ficar muito fraca, sem força. O sangue que ela tinha começou a tudo ir embora. Quando foi um certo dia, ela desmaiou na cozinha. Meu irmão socorreu, levou ela para o hospital. Quando chegou, falou: se passasse 10 minutos, ela tinha entrado em óbito, que não tinha mais sangue quase nenhum no corpo dela. E ali começou um grande vendaval sobre as nossas vidas. Começou uma grande trajetória. Começou uma grande vendaval se levantando sobre aquela casa. Mas era uma mulher que vinha à igreja, era uma mulher de oração, era uma mulher que buscava Deus, era uma mulher que constantemente, eu chegava de madrugada, ela estava de joelho dobrado, orando, dizendo: Deus, salva aquele rapaz, traga ele para a igreja. Todas as vezes eu via ela orando, simplesmente orando. Muitas vezes você via ela na igreja, não via ela falar nada, mas era uma mulher que realmente orava constantemente, sem cessar. E um dia esse vendaval bateu na porta da casa dela. Levamos ao hospital. Quando chegou ao hospital, fez uma teópsia, como fala? Biópsia, e constatou que estava com um tumor no seu intestino, irmãos. Não falamos nada para ela, não queríamos dizer para não assustar ela. O médico falou que ela tinha que operar às pressas, que tinha que ser daquele momento rápido, que não tinha mais jeito. Deixaram ela 2 dias no meio do corredor da enfermagem no hospital de Santa Marcelina. E ela falou: não, eu vou levantar daqui, eu vou embora, porque meu Jesus vai me curar, vocês não sabem de nada. Meu Jesus vai me curar, eu vou embora. Olha, irmãos, tirou a sonda, tirou tudo, queria ir embora de todo jeito e veio embora. Passou mal, queria voltar para o hospital, não tinha quem fazia. Liguei para a missionária Neide, ela foi em casa, aconselhou ela, conversou com ela, explicou para ela que ela tinha que voltar, voltou para o hospital, perdeu a vaga, levamos lá para o Tatuapé, irmãos.
Começou uma grande investida, um grande vendaval, irmãos. Voltou de novo para o Santa Marcelina, irmãos. Ficou 6 horas numa mesa de cirurgia para operar, cortou metade dos intestinos, irmãos. Há 3 semanas atrás voltou, fez todos os exames e falou que ela não tem nada, não tem mais nada. Porque o próprio Jesus que nos permite que o vendaval venha sobre as nossas vidas, é o próprio Jesus que nos cura, que nos dá a certeza de uma vida eterna com eles, irmãos. Não quer dizer que você vai ficar imune, você não vai passar por nada, você vai passar por dificuldades, você vai passar por provas, você vai passar por momentos, mas Jesus vai passar com você. Em toda circunstância, Jesus está do lado. 6 horas operando, irmãos. E nós uma angústia, meio preocupado, e de repente quando veio a notícia, operou, fez a quimioterapia, Deus usou os médicos, abençoou os médicos, para que os médicos colocassem as mãos. Tem um amigo do meu irmão, 45 anos, teve o mesmo problema que ela, missionária Neide, 45 anos, e não aguentou. Minha mãe está com... Deixa para lá o entrei contrato. E você vai em casa, você vê ela fazendo tudo em casa, irmãos. Fazendo tudo em casa, não manda no Face não, senão eu vou dormir lá de fora, irmãos. Oh, Jesus. Irmãos, fazendo tudo em casa, uma saúde. Por quê? A onda veio, a notícia veio, indesejável veio, o vendaval veio, mas sabe o que aconteceu? Jesus não estava dormindo no barco dela, Jesus estava na frente do barco, no leme do barco. Quando Jesus está no leme do barco, você vai passar por qualquer dificuldade, mas Cristo vai passar com você. Aplauda o Senhor nessa noite, glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos fazer uma oração para encerrarmos a live, que a mensagem de sexta-feira é transmitida também através da live, porque nós estamos nas redes sociais. É importante que você transmita isso. Depois a gente dará os avisos finais. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer nesta noite gloriosa por essa palavra ministrada aos nossos corações, Pai Celestial. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos, as tuas filhas que estiveram conosco, ó Pai, e aqueles que estão também através das redes sociais, Pai Celestial, ouvindo esta palavra, que eles sejam tocados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, alcançados pelo Senhor agora para serem salvos, curados, libertos, transformados ao Pai Celestial e reconheçam ao Teu Filho amado Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, Pai, de vossas vidas, aleluia. É o que nós te pedimos, Senhor amado, e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, iremos já agradecer o Senhor. Amanhã pela manhã estará aqui a minha esposa, a pastora Elza, das 8 às 10.